Então, boa tarde. Eu acho que muitos de vocês já me conhecem. E diante do momento que nós estamos vivendo, do cenário atual, a gente pensou nesse tema para estar dialogando com vocês, para estar instruindo os pais nesse momento de como estar direcionando as crianças ou tomando as atitudes necessárias, né? Caso você veja necessidade na sua família ou na família de outra pessoa, que você possa estar instruindo também nesse momento. Tudo bem? E assim, como é que vai funcionar? Eu separei alguns tópicos, então eu vou parar aqui para ler esses tópicos, aí eu vou explicar um pouquinho sobre eles, e depois eu leio outro tópico, e aí assim a gente vai fazendo. São 5 tópicos que eu separei para a gente estar dialogando um pouquinho, tá bom? Se vocês sentirem alguma dúvida, já algo mais específico que vocês queiram saber, vocês podem mandar. Aí a tia Alessandra pergunta para mim e eu respondo aqui para vocês, tá bom? Então eu vou estar começando, ok? Algumas pessoas ficam em dúvidas, né? Como é que acontece a compreensão da morte para a criança? Será que a criança consegue ter essa compreensão de que o outro morreu, de que houve, que essa pessoa não vai mais voltar, né? Do processo da morte. Como é que acontece essa compreensão para a criança? Então, a criança, ela consegue ter essa compreensão de acordo com o seu desenvolvimento. O que um teórico traz? Piaget fala que esse desenvolvimento da criança, né, do processo do luto, essa compreensão do luto acontece de acordo com o desenvolvimento da sua cognição. Né, quando ela começa a ter um pensamento mais abstrato, no momento que ela começa a refletir melhor sobre o que aconteceu, a gente pode dizer que ela pode ter uma compreensão melhor desse luto, né, do que é isso realmente, do que é o processo de morte. Por que são nesse momento da cognição? Porque antes disso, para a criança é como se a pessoa que morresse, ela voltasse. Assim como acontece nos desenhos. Por exemplo, você vê ali um desenho do gatinho que corre atrás do rato, né? E aí do Tom e Jerry. E aí um fica correndo atrás do outro e acontece algum acidente com o gato e o gato lá morreu. Aí aparece a alma do gato, mas depois ele volta à vida de novo. Então, na imagem da criança, é como se acontecesse, na cabeça da criança, é como se acontecesse dessa forma. De que, ok, a pessoa morre, mas depois de um tempo ela vai voltar novamente, como se fosse um sono. Ela dormiu e depois ela acorda, né? Mas chega um determinado momento da vida, de acordo com o seu desenvolvimento, ela começa a perceber que, opa, é irreversível. Né? Existe uma causa, a pessoa realmente não volta. Quando ela começa a ter essa compreensão, ela começa a perceber que realmente a pessoa não vai voltar. Então ela tem uma nova cognição, ela consegue ter novas compreensões. A partir desse momento a gente começa a dizer que, opa, ela realmente compreendeu o processo da morte, né? Ela compreendeu realmente que aquela pessoa que morreu não volta mais. E aí é importante você trabalhar muito com a criança o processo dos sentimentos, das emoções, para que no momento que ela começar, por exemplo, se ela passar por uma situação assim, ou mesmo que não seja por uma situação dessa, mas é importante a gente trabalhar as emoções, até para a criança entender a frustração, entender e expressar melhor os sentimentos de alegria, de euforia, de tristeza, e ela ter o processo de emoções muito mais trabalhado. Então é importante você desde cedo sempre trabalhar o processo da emoção com a criança. Trabalhar com ela, por exemplo, dizer quando está feliz, quando está triste, expressar muito bem, pedir para ela olhar para você, para ela aprender qual é a emoção que você está expressando e para ela aprender essa emoção também, né? De ela ver a tonalidade de sua voz, ver como foi a sua expressão no rosto e ela está aprendendo essa emoção. Porque ela entendendo melhor as emoções, ela vai se expressar muito melhor em uma situação como essa. Tudo bem até aqui a respeito da compreensão? Uma questão importante, na adolescência, a compreensão do processo de luto é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o adolescente ele já está em outro processo do desenvolvimento. Ele já consegue ter o pensamento mais abstrato, então ele consegue elaborar teorias sobre a morte. Né? Então, para ele, o processo é um pouco mais diferente por conta disso, porque ele está em uma outra fase do desenvolvimento. Mas, mesmo assim, o olhar para o adolescente precisa ser atento. Né? Por quê? Porque no momento que ele for passar por um processo de luto, de realmente entrar no sofrimento do luto, nem sempre ele vai verbalizar o que ele está sentindo, assim como a criança, né? Dificilmente eles vão estar verbalizando. Então, o adulto ele precisa ter esse olhar atento para auxiliar melhor essa criança e esse adolescente. Pode perguntar. Mas, Marcela, entre uma criança e um adolescente, a
concepção é diferente, lógico, na cabeça, mas a criança ela consegue lidar melhor, mesmo no mundo dela, mesmo de uma maneira bem acessível que o pai possa explicar do que o adolescente? Então, daqui a pouco a gente vai falar como fazer, né? Como explicar sobre isso. Mas assim, é de acordo com o desenvolvimento desse sujeito. Por exemplo, se for crianças menores, menores de 7 anos, vou dar essa idade. Por quê? Porque a partir dos 7 anos ela consegue ter uma compreensão melhor, né, do que é o abstrato, de outras questões mais específicas, né? Fazer o processo da imaginação, imaginar tudo o que acontece, né? Esse pensamento mais abstrato. Aí, abaixo disso, para a criança, né, o que ela vai perceber? Que aquele sujeito pode voltar. Né? Então, tipo, por mais que você continue falando ali, mas ainda há aquele sentimento de um retorno, de que foi dormir, né? Como acontece nos desenhos. Fica meio nesse sentido, entendeu? E nesse momento, Já... se ela internaliza isso, tá dormindo, mas vai voltar, como você deu o exemplo do desenho. Aonde que... Porque eu acho que ela fica numa expectativa, não sei, de esperar a volta dessa pessoa. É o processo da cognição. Ela vai desenvolvendo e chega em um determinado momento que ela vai perceber, opa, ela não volta. Ela vai entender que é irreversível. É com o desenvolvimento mesmo, entendeu? Chega um determinado momento que ela vai se desenvolver e ela vai entender, opa, é irreversível. Então, e assim, mas é interessante lembrar que o desenvolvimento ele é muito singular. Cada sujeito desenvolve de uma determinada forma. É claro que existe um parâmetro, que é esse que eu coloquei para vocês dos 7 anos, né? Um parâmetro. Mas tem crianças que podem compreender muito antes do que isso, que é o singular. Cada pessoa se desenvolve de uma forma. Ah, mas ele tem 5 anos e ele compreendeu muito bem, né? O processo da morte, ele entendeu que não volta. Tudo bem, esse é o desenvolvimento dessa criança. Que bom que ela teve essa compreensão já, né? Mas tem outras crianças que não, que elas vão perceber e vão continuar, você tá ali conversando, mas o sentimento dessa criança é que aquela pessoa vai retornar, né? Para ela, tem crianças que vai ser assim, tem crianças que não. Em que momento que eles vão perceber realmente? Quando eles entenderem a questão do irreversível, né? No desenvolvimento dele, como ela continua, quando essa criança começar a perceber que é irreversível, aí sim ela vai entender realmente o processo da morte, né? Do que é não voltar realmente. Conseguiu até aí? Que é diferente do adolescente, porque o adolescente já entende o processo do irreversível. Ele já tem uma outra compreensão, ele já tem o processo do pensamento abstrato, ele já imagina, aí ele começa a elaborar as teorias da morte, né? Do processo de morrer. Enfim, é muito nesse sentido. E aí por quê? Porque a criança, ela ainda tem muito dessa coisa da vida eterna, né? De como acontece muito em alguns desenhos infantis. Ah, viveram felizes para sempre, né? E aí precisa ser desconstruído, né? De que, opa, não, também o bonequinho, por exemplo, lá do Tom e Jerry, que eu dei o exemplo para vocês, ele nunca morre, ele sempre volta. Mas ok, já vou desconstruir isso com a criança, deixa ela se desenvolver, né? Ela vai se desenvolvendo e aí ela vai aprendendo. Papai e mamãe podem interferir, mas não tirando essa digamos, ideia. Eu acho que você não precisa mentir. Se a criança pergunta para você, e aí, ele morreu ou dormiu? Não, ele morreu. Você precisa contar a realidade, ele morreu. Ela vai entender, agora o processo de ela entender ou não que é a morte, é uma coisa que ela vai entender conforme o desenvolvimento dela. Você pode falar que ela morreu, tá, mas ela pode ainda não ter entendido o sentido da morte. Ela vai entender com o desenvolvimento. Ok? Até aí? E aí, é sempre importante lembrar de trabalhar as emoções com as crianças. Assim, desde muito novas, sabe? Desde de 2 anos, desde bebês. Trabalhem sempre as emoções, né? Por exemplo, estou muito contente com você, parabéns, né? Expresse no rosto, na tonalidade da voz, né? De expressar realmente qual é a emoção que você está sentindo. E quando a criança está chateada, faça ela verbalizar que emoção é essa também, para ela começar a perceber que ela precisa expressar as emoções, verbalizar essas emoções também, né? E o trabalho das emoções precisa ser isso. Muito, muito cedo, né? A gente precisa começar a trabalhar as emoções com as crianças. E aí vamos para o segundo tópico. Como se observa o luto em crianças, né? Como é que eu posso perceber o luto na criança? Porque assim, o que a gente falou no primeiro momento? Da compreensão da criança a respeito da morte. Existe o processo da compreensão, em que momento ela compreende ou não compreende a morte, né? Mas em que momento a gente começa a perceber que a criança está em luto, né? Como é que eu posso perceber isso? O luto é percebido na criança por meio de algumas características.
como eu falei para vocês, ela não verbaliza, né? Dificilmente ela vai verbalizar de que ela está triste, de que ela está sofrendo, de que ela está com saudade, dificilmente. Então é muito importante que você observe as características que a criança se apresenta, as características que a criança está apresentando. Ela pode não falar, mas o corpo dela vai ela vai se expressar por meio do corpo. Por exemplo, ela vai chorar, ela vai se isolar mais. É claro que são sintomas mais comuns, mas pode apresentar outros sintomas. Lembrando, nenhum sujeito é igual ao outro. Nós somos singulares e é bem importante sempre lembrar sobre isso. Isso não é uma característica que vai ser para todo mundo, né? É algo que precisa acontecer dessa forma para todo mundo, não. É muito singular o desenvolvimento. E aí a criança ela pode apresentar ansiedade de separação. O que seria isso? É um extremo cuidado com um cuidador, quando um cuidador se afasta dela, por exemplo. Por exemplo, os pais vão trabalhar, né? Perdeu os avós e os pais vão trabalhar. Ela pode apresentar um extremo cuidado com a saída dos pais de casa. Medo de perder, medo de acontecer uma coisa, criar outras teorias de que vai acontecer algumas coisas com os pais, que é um processo do luto mesmo, de ela ter esse medo da separação, né, da outra pessoa. E esse extremo cuidado com o cuidador, né? Ela pode se tornar a pessoa que cuida, né? Apresentar essa característica. E aí isso é um dos sinais também de que ela está apresentando o processo do luto. Outra questão, de ela sempre estar demonstrando, ou até mesmo verbalizando a saudade, a tristeza. E aí a gente volta para o cuidado compulsivo, realmente, que é o que eu citei anteriormente para vocês. E assim, diante dessas situações, se você perceber que a criança não verbaliza, é muito importante o olhar atento do adulto diante dessas situações, para que você perceba que, tem algo aí errado, a gente precisa cuidar, a gente precisa olhar. Será que é importante eu procurar um profissional para estar auxiliando a gente, um profissional da saúde mental, né? Então, será que é interessante procurar um profissional da saúde mental? No momento que você percebe, enquanto adulto, que não tem mais recursos de lidar com essa situação, procure um profissional para estar auxiliando vocês da melhor forma nesse momento, né? Então, assim, não deixem também achar, vai passar. Se você percebeu que não tem mais recurso para lidar, não espere que vai passar, né? Procure um profissional para que ele lhe auxilie nesse momento, né? Até mesmo porque quando a criança está passando pelo processo do luto, algum dos adultos também está passando por esse processo do luto de forma mais crítica, né? Então, assim, é importante ter esse olhar atento e procurar o profissional sempre que necessário. Alguma dúvida em relação a isso? Não? Ok. Outro tópico que eu separei aqui para estar dialogando com vocês. Eu devo contar quando alguém da família morre? Né? Eu percebo que alguns pais eles têm muita dúvida em relação a isso. Eu conto ou não conto? E a minha questão para vocês é contem. É um direito da pessoa saber quando a outra pessoa morreu. Né? É um direito da criança ou do adolescente saber que uma pessoa da família morreu. E assim, ele precisa sentir. Né? É um direito dele sentir, porque ele tem sentimentos por essa pessoa. E é importante ele viver o luto dele. Né? E assim, a gente precisa que esse luto seja elaborado de forma saudável. Né? Então, assim, sofrer, sentir, tudo bem, é esperado. Você perdeu alguém, você vai sentir saudade, você vai sofrer, porque é uma perda, é esperado. Mas em que momento é que a gente deve perceber que, tem algo errado? Quando você vê o processo do exagero. E aí, nesse momento, você precisa procurar realmente um auxílio profissional. Não ignore também o sentimento do outro, né? Nesse momento, às vezes, ele não precisa nem que você fique falando um monte de coisa. Você só precisa se fazer presente. E isso que é importante mesmo, a presença. E assim, como fazer? Como contar para a criança, né? Alguns pais têm essa dúvida, mas e aí? Eu sei que eu tenho que contar, mas eu não sei como fazer, né? Que palavras utilizar. É claro que não existe uma receita de bolo, né? Provavelmente o adulto que está tendo que trazer essa fala, ele também já está em sofrimento também, né? Falar de morte causa muito sofrimento. Ainda existe um tabu muito grande para a gente falar sobre esse processo, porque é um processo que causa dor. Né? Então, assim, como eu fazer? Como eu falar sobre essa dor para uma criança? Como eu falar sobre essa perda para uma criança? Minha sugestão, utilize analogias, né? Utilize características que são comuns no ambiente daquela criança, né? Utilize crenças pessoais.
Se você é católico, ou cristão, se você acredita no céu, utilize suas crenças pessoais. Utilize nessa fala para estar dialogando com a criança. Se você é espírita e acredita que vai ter uma reencarnação, utilize suas crenças pessoais para estar falando com ela, porque as crenças que você provavelmente norteia no desenvolvimento dessa criança, né? Então, enfim, utilize suas crenças até para você ter esse processo de elaboração maior e para a criança também, porque provavelmente essas crenças influenciam no desenvolvimento dela. E outra característica importante, dê a essa criança ou ao adolescente a escolha de se eles querem ir para o velório ou não, ou para o enterro, né? Não neguem essa possibilidade para eles, deem a escolha. Você quer ir? Você quer ir para o velório? Você quer ir para o enterro? Se eles não souberem o que é, explique o que é, né? E deem a liberdade. Se eles disserem que não querem, não force, né? Ok, leve ele para outro ambiente, deixe ele com outra pessoa e ok. Pode ser que ele diga que ele não quer nesse momento, mas aí quando ele fique maior, ele peça para você, por exemplo, para ir ao cemitério. Tudo bem? Essa é a forma como ele está lidando com essa situação de que ele está ali trabalhando o sentimento. Pode ser que ele diga para você que quer, né? Que ele quer ver, que ele quer participar de todo o processo. Também respeite, né? O momento dele também, de ele estar participando, essa criança, o sujeito que está ali. Enfim. E aí uma característica importante para a gente estar encerrando em que momento esse luto pode ser considerado patológico, né? Que ele pode ir para um adoecimento. No momento de que você percebe que o luto ele não foi elaborado. Como eu falei para vocês, toda pessoa que passa pela morte, né, pelo esse processo da morte, pelo processo de luto, vai entrar em luto, vai sofrer. É esperado que isso aconteça porque é um processo de sofrimento. Você perder alguém, você sentir algo por ela e você vai ter sentimentos diante disso. Mas em que momento ele é patológico? Quando eu não consigo elaborar a perda, né? Quando essa perda começa a me trazer prejuízos nas minhas relações sociais, começa a trazer prejuízos nos meus sentimentos, nas minhas emoções, e aí eu começo a perceber que isso está atrapalhando o meu desenvolvimento. É nesse momento. Não aceitar. Isso. Por exemplo, a não aceitação. Por exemplo, em crianças, você começa a perceber que depois desse momento, ela continua tendo choros muito contínuos. Passaram-se 6 meses, 4 meses, e ela continua ainda tendo as emoções muito alteradas. Ela decaiu muito na escola, como eu posso trazer mais para vocês? Ela está se isolando mais. Enfim, ela está tendo outras características que você percebe que não foi, por exemplo, por uma semana, por um mês, mas está muito recorrente, né? Então, nesse momento, é importante que você procure um profissional da saúde mental para verificar a que ponto está esse luto dela, se esse luto é ou não patológico. É claro que somente com o seu olhar você não vai saber, opa, é patológico ou não é. Mas na dúvida, procure um profissional da saúde mental para ele estar auxiliando você nesse momento. Isso pode ser devido à ligação da criança com a pessoa? Com certeza. O processo do... grau de ligação, digamos assim. A criança, ela possui a dificuldade de trabalhar essa perda com os objetos amados, mas eu acredito que não só a criança, qualquer pessoa possui a dificuldade de elaborar o luto, né? É algo que é esperado, né? Você perdeu alguém, então você espera que essa pessoa sofra, que ela entre em sofrimento por conta de uma perda, né? Mas assim, é uma coisa que a gente precisa observar, né? A questão do exagero. Que nem a gente estava falando sobre a ansiedade, né? Existe a ansiedade normal, esperada, que toda pessoa tem, e existe a ansiedade patológica, que já entra no processo de adoecimento. E é nesse momento que vem para o exagero, que você percebe, opa, já não está dentro do esperado, é que eu preciso procurar uma ajuda profissional, um profissional da saúde mental, né? De realmente para auxiliar nesse processo. No momento que você percebe também que, opa, isso pode nem acontecer, mas você percebe que você não tem recursos, né, tanto psicológicos, para lidar com a situação, também procure um profissional da saúde mental para auxiliar a família nesse momento também. Acredito que seja isso. Vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem pontuar alguma coisa? Alguém pontuou alguma coisa? Eu só queria fazer uma pergunta, Marcelo. A gente não fala de morte, lógico, a gente está falando aqui geralmente de pessoas, né, seres humanos e tal, mas a gente sabe que somente criança que gosta de animal. Isso é legal. É bem interessante você ter pontuado. E aí, como você falou, né, cada criança tem
fase, ela vai entender de uma forma, dependendo da faixa etária que ela está e tudo mais. No caso de um animalzinho que ela tem, que ela cuida, que ela gosta, que, enfim, adoece, morre, esse é um gancho, é um momento para você começar, você enquanto responsável, pai e mãe, a trabalhar essa questão da perda, essa questão assim, da morte. Perder um animal de estimação para criança é algo muito sério. Desculpa. É como se fosse alguém muito próximo, né? Tem uma ligação muito próxima. Então ela vai viver o processo do luto, né? Ela vai chorar, vai sofrer. É esperado também, porque é alguém muito próximo, é um objeto. Veja que você olha assim, é um cachorro, para ela tem sentimentos, né? Então é como pode ser para essa criança que seja alguém da família. Então ela vai sofrer também da mesma forma. E é um luto. E é um luto da mesma forma, se fosse pessoa, se fosse um cachorro, é um processo de luto. E ele também precisa ser elaborado, precisa ser respeitado, né? Então ele precisa também ser vivido, não pode ser ignorado o processo de luto. Ah, mas era um animal. Não, é um luto e a gente respeita e também auxilia essa criança a elaborar da mesma forma. Mas assim, eu percebi que a senhora tem uma dúvida em relação assim, como trabalhar esse luto com a criança, né? Você pode ir trabalhando desde, por exemplo, o que aconteceu com o animalzinho? Ela vai perguntar lá num desenho, né? Ela assistiu algum filme. Vamos citar um filme da Frozen. O que aconteceu com os pais da Elsa e da Anna? Eles morreram? Ok, os pais dela morreram. E aí? E aí, eles vão voltar? Não, eles morreram, né? E aí você pode usar seus recursos, as suas crenças pessoais e falar para onde você acha que essa pessoa foi, né? Utilizar suas crenças pessoais ou então dizer que realmente morreu, foi para um caixão, enfim, utilize suas crenças pessoais, mas explique realmente o que aconteceu. Ele morreu? Ele não vai voltar, né? Então, tipo assim, são momentos como esse, pontuais. Por exemplo, você está assistindo um filme e aí a criança pergunta, mas e aí, o que aconteceu com os pais da Anna e da Elsa? Explica a realidade. Ah, ele morreu, né? Ele foi para outro lugar. Se você for cristão, ele foi para o céu. Ou então, se você não for cristão, mas que você gosta da analogia da estrela, ele virou uma estrelinha. Enfim, mas você vai estar lá ele explicando para onde aquela pessoa foi e que é realmente o que aconteceu. Ele morreu, né? De falar a realidade para a criança. E já ir trabalhando, mas quem morre volta, né? De falar, porque essa questão do irreversível, ele vai voltar para ele me ver aqui? Né, eu vou ver ele ainda, eu vou ver o corpo dele, vou ver o rosto dele. Não, você não vai ver mais o mesmo rosto, né, que é a questão do irreversível, né, de que não vai voltar, e de trabalhando isso com a criança. Porque até mesmo que se seja para as pessoas que acreditam que na reencarnação ele pode voltar, mas provavelmente não vai ser no mesmo corpo, né? Seria em um outro corpo. E a gente está trabalhando isso com a criança, que não, o rostinho dele você não vai ver de novo. Realmente agora ele está em outro lugar, e de explicando, de trabalhando isso com a criança. Eu acredito que seja isso. Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então, esse foi o nosso diálogo de hoje. Espero que possa ter contribuído com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar mandando pra gente. E a gente vai ter outro encontro na semana e a gente vai dialogando mais ainda a respeito sobre assuntos, se vocês sentirem necessidade. Se não, no próximo encontro vai ser um outro tema que a gente vai estar trazendo para vocês, que vocês vão estar recebendo, qual vai ser esse tema dialogado ao longo da semana.